Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Oi, eu sou Kel Gomes. E o programa de hoje é um oferecimento do Telecine. Com o streaming do Telecine, você pode ver filmes direto pela internet, tanto pelo computador, como pelo celular, pelo tablet, pela Smart TV, enfim, aonde você preferir. E você tem também 30 dias para testar de graça e olhar com calma todos os filmes que estão disponíveis no catálogo. Para assinar, é só acessar www.telecine.com.br. Falando em catálogo, os filmes do Telecine também ficam divididos em listas que se chamam Cinelists. E uma delas é a Mulheres Fazem Cinema, que tem filmes super variados, já separados por grandes atrizes, diretoras, roteiristas e outros profissionais. No post desse programa, a gente vai deixar lá um link direto para o catálogo dessa Cinelist específica. Muito bacana para poder conferir, né, o que está disponível lá. Eu adoro Cinelist. E olha, esse mês, além de ter entrado pro catálogo High Life, né, o sci-fi dirigido pela Claire Denis, com a Juliette Binoche e o Robert Pattinson, entraram também alguns filmes que a gente recomenda demais. O primeiro é o Cigarro, de 1919, que eu e a Kel, a gente até assistiu, né, quando saiu a versão restaurada no Olhar de Cinema de 2019, né, Kel? Maravilhoso. Foi quando o filme fez 100 anos, né? E é um drama com pitadas sobrenaturais, muito impressionante. A gente comentou no nosso Drops na época sobre o festival. Foi um dos filmes mais legais que a gente conheceu lá. E depois também A Sorridente Madame Baudet. Os dois são dirigidos pela Germane Dulac, né? Nós debatemos A Sorridente Madame Baudet um pouco no nosso programa sobre a diretora, então já fica a recomendação também, assistir ao filme e ouvir o nosso programa, né? Aí já é um filme que é mais marcadamente impressionista, ele flerta com o surrealismo, que marcou o estilo dela, né? São filmes curtinhos, além de serem importantíssimos para entender a história do cinema, eles são ótimos por si só, né? Então aproveita para conhecer mais diretoras e acessa o telecine.com.br para testar e assinar. E antes de começarmos o nosso programa, nossos agradecimentos muito especiais às nossas madrinhas incríveis, maravilhosas, Carolina Roncone, Letícia Santinon e Lorena Luz. Pois é, gente, produzir um podcast demanda tempo, equipamento, dedicação. E a gente precisa de toda a ajuda possível. Inclusive, esse mês aí, graças à colaboração das nossas madrinhas e dos nossos padrinhos, nós pudemos repor aí o computador da Camila, que deu pau. Então, assim, é muito importante pra gente ter essa colaboração, justamente porque muitas vezes nós temos demandas específicas, enfim, equipamento que estraga, fora todo o custo de produção, né? Então, com qualquer valor que você colabora com a gente, você já recebe a nossa newsletter quinzenal, mas a gente também tem várias outras contrapartidas muito bacanas. É importante demais, nossa, a gente ter conseguido, né, ajudar a Camila com isso. Imagina, ela ia ficar sem poder gravar com a gente, né, até conseguir resolver. Enfim, agradeço demais também a colaboração de todos vocês que estão nos ouvindo. E essa colaboração pode ser feita no Padrim, padrim.com.br/feito por elas, também no Patreon, patreon.com/feito por elas. E agora também temos uma nova possibilidade, que é pelo Catarse, que é catarse.me/feito por elas. E a gente tem categorias de diversos valores, você escolhe qual a mais adequada, e você também pode nos ajudar divulgando o podcast para que mais pessoas nos ouçam, para que a gente chegue a um público maior, né? E assim, também é uma forma de nos ajudar, divulgando os nossos programinhas. Perfeito. E antes da gente começar com o nosso programa de hoje, só mais um recadinho. Hoje temos muitos recadinhos, né? Que é sobre o nosso Troféu Alice de 2020, né? O Troféu Alice, para quem nos acompanha há menos tempo, é a premiação anual que nós fazemos destacando os trabalhos das mulheres no cinema e na televisão no ano que se passou. Esse ano nós tivemos um ano atípico, né? Nós já costumávamos incluir filmes lançados em streaming nas nossas premiações. Esse ano praticamente vai ser o foco, porque tivemos tão pouco tempo de cinema, né? O nome do Troféu Alice é por causa da Alice Guy, né? A primeira cineasta, claro, né? E o nosso prêmio, ele conta também com o voto popular. Então, vocês que nos ouvem podem votar também nos trabalhos preferidos realizados por mulheres esse ano. Nós vamos deixar o link para a votação das categorias de voto popular no nosso post para que vocês possam participar também. Participem, porque a nossa cerimônia é especialíssima. Sempre uma festa de gala, né?
Total, a gente separa as melhores roupitas aqui. E o nosso programa de hoje, começando agora, né, é sobre a cineasta soviética Larissa Sheptiko. Ela nasceu na Ucrânia em 1938, né? E quando terminou o ensino médio, em 54, ela tinha 16 anos, ela se mudou para Moscou para estudar na faculdade de cinema, que é a mais antiga do mundo, o Instituto Estatal de Cinema. E ela se formou em 63. E aí entra uma coincidência cinéfila, se a gente pode dizer assim, né? Que é quando ela tava montando o filme que era o TCC dela, cujo nome é Snoi, mas eu não sei, não tem tradução, enfim, eu não sei qual que seria o título, né? O outro estudante, o Ellen Klimov, ajudou ela no processo de montagem. E ele é o diretor do famoso filme Vai e Veja, que inclusive tem várias semelhanças com o filme dela que a gente vai debater aqui hoje, mas depois a gente fala um pouco mais disso. Os dois se casaram em 63, então tem uma parceria aí entre os dois, né? E em 66 ela lançou o Asas, que é um filme lindo. Gente, eu amei esse filme. É sobre uma mulher que tinha sido pilota durante a Segunda Guerra Mundial, né, do exército soviético. E agora ela vive uma vida de rotina e ela tenta ser útil à comunidade, mas ela tem sempre uma eterna saudade de voar, assim, que a gente vê que nunca ela se preenche com as atividades em terra dela, assim. Ai, que massa. É muito bonito esse filme. Em 71 ela lançou o Tu e Eu, que é um drama sobre um casamento em crise, um casal que se muda para outra região, enfim, um deles o homem é um médico, neurologista. Eu já não gostei tanto desse filme, não me impressionou tanto, é um filme bom, mas não sei se eu tava cansada, se o ritmo não ajudou, mas enfim. E por fim, em 77 ela lançou A Ascensão, que é um filme que ele recebeu 4 prêmios no Festival de Berlim, incluindo o prêmio do júri da crítica internacional e o prêmio principal, o Urso de Ouro, né? E esse é considerado não só o maior filme da Larissa, né, mas um dos maiores filmes da história do cinema, ponto. E é sobre ele que a gente vai falar aqui hoje. Também foi o último filme dela, porque ela morreu em um acidente de carro em 79, com 41 anos, então abreviou, né, uma carreira que já estava sendo bastante impressionante, né, e ela morreu justamente se dirigindo a locações do que seria o filme seguinte dela, que teve ele foi terminado postumamente, né, mas é daí sem ela fazendo a direção. Enfim, muito triste pensar 41 anos, o último filme dela lançado aos 39, sabe, uma carreira que poderia ter sido ainda tão mais do que já foi, né? Pois é, trágico demais isso, porque inclusive esse acidente de carro é porque ela tava com a equipe dela, né, fazendo um filme que inclusive tinha o nome de A Despedida. Olha que louco. Ela tava no meio de um trabalho, assim, já tava, enfim, super ativa. E, bom, eu vi só o Ascensão, né, pra pauta aqui, que é obra-prima mesmo, maravilhoso. E com certeza eu vou ver os outros, porque me impressionou demais o trabalho dela. E aí eu fico pensando, que tristeza perder ela assim, tão jovem, né? Ainda mais pouco tempo depois de ela ter sido tão premiada em Berlim, praticamente mal aproveitou essa efervescência do prêmio, essa coisa toda que com certeza dá um gás ainda maior pra carreira, né? Pois é, e aí falando sobre o Ascensão, que como tu mencionou é essa obra-prima, né, e é o filme que a gente vai conversar aqui hoje, ele é um filme que é difícil de fazer uma sinopse, assim, né, porque não é que ele não tenha uma trama, né, mas ele é muito atmosférico, é muito psicológico nas representações dele, mas basicamente os protagonistas, eles são 2 guerrilheiros soviéticos. Eu não sei se guerrilheiros é a melhor tradução, eu encontrei muito usando esse termo para se referir a eles, né, mas são 2 homens sem treinamento militar e que se juntam à guerra no lado soviético, né, então se juntam, é como se fosse um exército de campesinos, vamos dizer assim, né? Enfim, isso durante a Segunda Guerra, né? Para lutar contra a ocupação nazista que estava avançando na União Soviética, né? E aí eles saem para pegar comida pro grupo deles e um deles, o Sotnikov, ele tá doente, ele tá claramente assim febril, ele não tá bem, mas mesmo assim ele se oferece para tentar conseguir comida pro grupo deles, né? E o outro, o Rybak, ele tá bem de saúde, apesar de estar muito frio, da neve ali, que é uma coisa assim hostil, né? E nessa trajetória
Eles têm 3 encontros principais. Primeiro, eles encontram um senhor que tinha colaborado com os alemães para não morrer e que cede para eles um carneiro para eles levarem pro grupo. Depois, eles se escondem na casa de uma mulher, uma campesina que tá sozinha com os filhos pequenos, que é onde eles são capturados pelos alemães, que aí é o terceiro grande encontro do filme. E aí o filme ele explora essas reações de cada um às situações da guerra e é um filme super complexo, né, Kel? Demais. E como você bem disse, Isa, fazer sinopse de um filme tão intenso assim, né, que nos envolve de uma maneira muito profunda, é só para dar uma ideia mesmo do que se conta em termos de narrativa, porque é principalmente uma maravilha em termos de como usa a linguagem do cinema. E essas impressionantes imagens em preto e branco, nossa, fotografia maravilhosa também. O tipo de filme que você, assim, quer ver em tela grande. Essa sonzeira, sabe, do cinema, a sala escura. Aí eu fiquei, sabe, pensando, será possível um dia? Numa retrospectiva dela, né, ou numa mostra de cinema soviético, em um mundo com vacina contra a Covid-19, também vale lembrar. Fica aqui meu desejo registrado, gente, porque já comentei em outros programas, saudade de cinema bate quando a gente vê um filme assim, sabe? Inclusive, vendo em casa, eu aconselho usar fones de ouvido para que nada externo atravesse o trabalho de som maravilhoso que ele tem. A trilha sonora é, para mim, um dos grandes destaques também. E quanto aos aspectos psicológicos, né, que a Isa comentou, é interessante demais acompanhar essas diferenças entre esses dois protagonistas, vão sendo delineadas passo a passo nessa jornada, assim. Como o filme trabalha os dilemas morais, né, dos mais simples, enquanto os dois ainda não foram capturados pelos nazistas, até os mais tensos, assim, aqueles que são, sabe, que te deixa, assim, angustiado mesmo. E praticamente são dilemas insolúveis, assim, não tem como ganhar em alguma situação. São escolhas não escolhas, né? Quando eles se tornam prisioneiros. E o filme vai fundo nesse conceito de discutir a guerra interna que acontece diante de imposições e diante de extremos de uma guerra externa. Nossa, sim, esse filme, ele pedia uma tela grande, e essa sugestão de ouvir com fone de ouvido, acho que é bem acertada. Eu assisti na TV, então não vi com fone de ouvido, mas eu acho que deve fazer diferença. Mas, assim, uma coisa que eu queria destacar no filme é justamente o aspecto visual, né? Porque, na verdade, aqui rola uma vontade de comentar várias cenas, porque, pra mim, esse filme inteiro ele é perfeito, sem nenhum exagero. Eu acho que ele é um dos melhores filmes de guerra que eu já vi, é um dos melhores filmes de drama que eu já vi, e ele nem precisa levar a gente pro campo de batalha, né? Então, assim, a gente vai precisar descrever algumas cenas aqui na nossa conversa de hoje, porque é um filme que se vale muito desses aspectos visuais, né? Mas eu acho que não se perde em nada em saber aspectos da trama, justamente porque o mais importante nele não são os acontecimentos especificamente, mas a forma como eles são transpostos visualmente para a narrativa. Então, logo no início a gente vê a população soviética civil fugindo dos alemães que estão chegando atirando, e a gente tem uma noção de como que aquele ambiente é hostil, o lugar da fuga, né? Porque a Larissa Sheptiko, ela usa esse deserto branco de neve que vai até o joelho, dependendo do lugar onde as pessoas estão passando. A gente sente o frio junto com essas pessoas, né? A gente vê ali as lascas de gelo cobrindo os rostos delas, a comida sendo racionada. E quando eles se escondem na floresta, a forma como ela vai afastando a câmera e mostrando primeiro os troncos lisos e secos das árvores e depois ela vai ficando cada vez mais longe. E esses troncos, eles parecem umas centenas de linhas verticais paralelas, com as pessoas ali no meio, porque a gente não vê as copas, a gente só vê ali as pessoas como se estivessem presas naquelas barras que são esses troncos lisos. Pra mim, só essa sequência de abertura já é maravilhosa, porque ela introduz pra gente o clima do filme nos dois sentidos. Primeiro, essa atmosfera de desespero dos personagens, e depois esse frio que é realmente desolador. Nossa, é lindo demais isso que ela constrói. E aí eu me dou conta de uma limitação do podcast, que é não ter como mostrar isso enquanto a gente fala, né, Isa? Nossa, sim. Faz muita falta nessas horas ter um vídeo, né? Exato, algo que só um vídeo ensaio vai entregar mesmo, porque é isso, assim, é o poder da imagem. Mas a gente consegue
trazer um pouquinho disso, falando sobre ele. Mas, assim, é imprescindível que as pessoas vejam, assim, porque é isso, é essa experiência. E pra mim também é um dos melhores filmes de guerra que já vi. E chama muita atenção exatamente por isso, porque não tá mostrando a batalha em si, né? Tá mostrando mais esse lado do psicológico, quanto que afeta o ser humano, a existência do ser humano, assim. E essa comida racionada, gente, é só alguns grãos, né, Isa? Eu nem sei de que era aquilo, que grãos eram aqueles, assim, também mas são grãos, assim, sabe? Uma coisa super mínima. E aí você vê o quanto que a situação é extremamente desafiante, tanto fisicamente quanto psicologicamente, porque eles estão ali atravessando, além daquele frio intenso demais, que a gente que mora aqui no Brasil não tem nem noção disso, a não ser que já tenha viajado, já tenha conhecido um lugar assim, mas eu não faço nem ideia do que seja um frio daquele. E a questão da fome, né, a questão da violência, e também essa coisa de que tá todo mundo junto naquilo, adulto, jovem, criança, idoso, então dá essa angústia mesmo, né? E como eu tinha falado sobre o som, nessa paisagem tão gélida, você tem ali o som da ventania cortante, aquele assobio contínuo, sabe? Essa coisa da névoa, né? As muitas vozes ao longe também, né? Umas vozes dos alemães, assim, ao longe, tiros que também rompem. Então eu acho que esse desenho do som ajuda muito a construir essa imersão que a gente está falando, né? E aí te coloca totalmente dentro do filme. E aquela neve toda cobrindo tudo, sinceramente, eu até perdi o senso de direção ali. Eu não sabia, assim, eu não conseguia me direcionar se eles estavam indo pra frente, pro lado, porque a coisa toda branca, né? Enfim, é isso. Então eu acho que essa construção pra te colocar ali junto deles foi perfeita. Sim, nossa, é muito isso, porque a gente sabe quando eles vão buscar comida que eles atravessam tipo um lago congelado, né? E aí tem umas colinas ao redor que é onde são as florestas ali. Mas quando eles voltam, eu não sei pra que lado tá o grupo deles, porque é um lago redondo e pode ser pra qualquer sentido, né? Não tem realmente é isso, a gente perde esse senso de direção ali, né? É tudo igual. E aí, assim, como eu falei ali, né, o filme tem esses 3 encontros, que são os mais importantes pra história, né? E o primeiro é esse senhor que tá numa cabana. E esses encontros, eles servem também pra gente ver as reações dos 2 protagonistas, para as coisas que estão acontecendo em torno deles, né? Então, começando por esse senhor, então, o jovem ali que tá febril, ele acusa o senhor de ser um vendido, de ser uma vergonha porque ele cedeu comida pros alemães, né? Só que, assim, o filme, ele mostra que ele mora sozinho num lugar isolado, sozinho não, com a esposa, né, num lugar isolado, o filho não mora mais com eles, não tinha ninguém pra defender ele ali, eles, né, o exército não tá naquela localização, e se ele não entregasse a comida, ele seria morto. Então aí a gente é apresentado pra um dilema moral, né, o primeiro dilema moral do filme, né, que vai ser explorado mais pra frente também, né, que é, e aí, o que ele deveria ter feito? Se ele não entregasse a comida, os nazistas matavam ele, e ele tava ali vivo e podendo entregar mais comida pros soviéticos, enfim, né. E esse senhor, ele deixa eles levarem, né, um carneiro, e que devia ser, acho que a última coisa que ele tinha viva ainda em casa, né, de animal, pros outros guerrilheiros. E aí o Sotnikov, que é muito firme nessa questão da moralidade e da ética, e ele questiona por que eles não matam ele por traição, né? Enfim, o Rybak, ele diz que não faz sentido, né? Já foi. E no caminho da volta, eles são avistados por um grupo de alemães. O Sotnikov, ele se joga na neve, ele consegue atirar em alguns deles, mas ele também leva um tiro na perna. E aí o Rybak, ele meio a contragosto volta pra ajudar ele. Ele já tava fugindo pelas árvores. E aí vem uma sequência que eu acho linda e que é desesperadora, que é os 2 se arrastando e rolando na neve. E o Rybak deixa o Sotnikov encostado numa árvore e promete voltar, né? E a gente vê ele, o rosto dele, né? Com os galhos secos, cheios de gelo na frente, né? E aí ele bate com força pro gelo cair, pra remover aquilo, né? E é uma imagem muito poética, é muito bonito aquilo. Incrível. E a gente comentou sobre as paisagens, né? Mas esses rostos também são filmados de uma maneira muito intrigante. E aí é preciso destacar o trabalho do elenco, que também é essencial para essa intensidade dramática, que muitas vezes a gente sente só pelo olhar, pela expressão desses atores, assim. Nesse momento dos galhos, ficou muito marcado para mim
como que é um personagem que tenta se manter íntegro, mesmo que tudo tente lhe partir, porque os galhos ali meio que desenham seu rosto em fragmentos, né? Mas ele tá lá, sabe? Com esse olhar fixo, encarando, aí você, mesmo vendo que ele tá sofrendo, você vê que ele tem algo ali que não o destrói totalmente, assim, é uma força interior diferente. É verdade, eu não tinha pensado nesse sentido de rosto fragmentado, mas faz bem sentido. E aí a gente tem o segundo encontro, que é quando eles acham essa casa com 3 crianças sozinhas, e as crianças, elas falam que a mãe delas tá chegando, né? E quando a mãe chega, o Ribaque começa a falar com ela, e vem aí uma composição que eu achei maravilhosa também, da Larissa, que é assim, quando ele tá falando, ele tá de costas pra câmera, e ele oculta o rosto da mulher que tá atrás dele no nosso campo de visão. Ela tá de frente pra câmera. E quando ela fala, ela sai do lugar e se mostra pra gente, assim. São uns detalhes super sutis de composição que eu achei muito bonito, assim. Ah, essa composição é ótima mesmo. Você foi destacando umas cenas que eu também acho, assim, as mais incríveis. Essa é uma maneira inventiva, né, de filmar o diálogo, assim. Sei lá, mostra uma dinâmica de relação ali só por essa composição. Eu viajei também nela. Uhum. E aí na parte final, né, que talvez seja a mais importante, eu acho a mais importante é a que tem as cenas mais interessantes, né, que é o ato, né, que é o encontro com os nazistas, né, o terceiro ato aí, né. Então, primeiro, né, que a gente tem que dizer que os guerrilheiros, eles são chamados várias vezes de escória vermelha, né, porque os nazistas odiavam o socialismo, né, então não tem nada disso de nazismo de esquerda, né, o filme deixa isso muito claro. Pois é um absurdo esse discurso de nazismo de esquerda. Putz, como vários outros que a gente escuta por aí, né? Tem até uma matéria do Intercept que eu lembrei que li, que falava sobre Hitler debochando disso, rindo quando se misturava nazismo com esquerda. A matéria eu vou deixar o link pra quem quiser ler, porque partia exatamente das palavras do próprio Hitler, naquele Minha Luta, né? Que é um livro que mistura a autobiografia dele com um manifesto de ódio, que foi lançado em 1925 e no qual a ideologia nazista foi consolidada. Aí na matéria fala como que ele, nessas palavras desse livro, ele explicita que o antimarxismo era, na cabeça dele, inseparável do antissemitismo. Então, assim, quem fica aí com esse discurso tá só querendo criar polêmicazinha vazia, porque, assim, não faz o menor sentido. Não tem fundamentação histórica. Não tem nenhuma. Então, vou deixar o link aí pra quem quiser ver essa matéria. Mas, assim, isso é discutido em várias outras matérias, em vários outros estudos. Não é muito difícil de desmentir isso, né? E aí é interessante que todo mundo é preso, né? Além dos 2 guerrilheiros, né? O senhor que tinha inicialmente ajudado os nazistas e a mulher que ajudou os guerrilheiros. Então, todos os lados, independente das ações, né? Todo mundo lugar. foi pro mesmo lugar, E aí começa os momentos, assim, cruciais das escolhas individuais, né? O Sotnikov, ele é interrogado de costas pra câmera, com o interrogador em pé, de frente pra gente, alinhado pra ele, então fica uma figura vertical no meio da tela. E é mais uma dessas cenas marcantes visualmente. Ele tá doente, ele não entrega ninguém, e aí ele ainda é marcado a ferro com uma estrela, né? Que é no peito, né? Eu só imagino a dor. Justamente porque ele não revelou nada, mas a gente não vê o resultado da marca, né, do ferro quente. Só fica implícita essa dor, né? A Larissa Sheptyko, ela opta por não mostrar. E aí, uma hora, ele fala pro colega dele, né? Não rasteje na merda, você nunca vai limpá-la. O que é... é assim, muito significativo, né? Ele deixa bem claro que algumas escolhas, né? É essa coisa, né? Dessas decisões que eles têm que tomar, essas escolhas éticas, são muito mais importantes pra ele, né? Do que a sobrevivência, porque fica uma marca que é indelével. E aí já o colega dele, ele quer sobreviver a qualquer custo, né? E então ele fala onde que estão os companheiros lá na floresta, ele dá as informações, diz quantas pessoas são, tudo pra ser poupado. E aí, depois dele ter entregado todas essas informações, um deles fala algo sobre o dia de amanhã, e ele pergunta o que tem amanhã, né? E aí o cara só fala alles kaputt verstehen, que é tudo acaba amanhã, no caso, né? Entende? E aí, só que
eles não falam alemão e também não tem legenda pra gente. Então é assim, pra que nem eles nem a gente entenda o que tá sendo falado. Fica num tom de ameaça, assim, sabendo que amanhã vai ter alguma coisa, mas não se sabe o que vai ter, né, nesse dia do amanhã. Bom, eu não entendi nada desses diálogos dos nazistas, sinceramente falando, porque não foi traduzido na legenda, né? E aí, eu fiquei pensando assim, será que eu perdi alguma coisa? Mas eu acho que não precisou muito. Diante da cena, você meio que entende só pelos gestos e pela situação que se desenha ali. E sobre as escolhas, eu achei interessante exatamente isso, que desde o início do filme, elas já estão muito presentes, assim, né? Vai começando com pequenas escolhas, mas que são igualmente definidoras. Por exemplo, quando o Sotnikov decide acompanhar o Rybak, depois que ele diz sobre o quanto são difíceis as missões solitárias, né? Ele poderia ter voltado, porque ele doente, já estava doente, o Rybak fala pra ele, não, você pode voltar agora, porque eu vou seguir, já que eles não tinham encontrado a comida ali no primeiro destino deles e tal. E ele resolve seguir em frente, porque viu a importância de ter essa companhia, né, pra aquele cara. Mais à frente também, quando o Sotnikov não aguenta andar mais e acaba decidindo que vai se matar, porque ali tem um encontro com alguns nazistas, né? E aí, eles fugindo, claro que o Rybak no seu vigor físico consegue ir além, mas ele não. Então ele resolve se matar. Isso eu achei, assim, de uma decisão, né? Uma decisão forte, e que ele não demonstra vacilo nesse sentido. Só que antes disso, ele já tinha decidido, e aí você tem ali a clara noção de que ele já tá, enfim, com essa decisão já tá aceita, né? Isso já tá aceito pra ele. Só que aí o Rybak decide voltar e ajudar ele. Então meio que o salva dessa decisão de morte, né? Ainda que seja meio a contragosto e tal. E assim você vai tendo outras pequenas decisões, mas que são definidoras também, até chegar nessas que são cruciais e muito mais tensas. E todas são sob estresse, sob pressão, sob fome, violência, como a gente tinha comentado. Eu acho até importante a gente dizer que essa figura do cara que tá interrogando e que tá torturando eles, né, o Portnov, ele sabe como usar a manipulação, sabe, do psicológico ali. Ele vê o quanto que o Rybak, psicologicamente falando, é mais frágil do que o Sotnikov, né? Então ele vai usar disso para tentar corromper o Rybak, assim. Não é simplesmente, nossa, o Rybak entregou tudo de mão beijada e ok. Não, o cara tava sofrendo uma manipulação pesada ali, né? Meio que foi corrompido pelo medo e pela violência do Portnov, sabendo que ia funcionar com ele. E com o Sotnikov, ele viu que não funcionava, porque a força interior dele era diferente. E eu acho interessante também como o Sotnikov é sempre rondado por essa quase morte. E como eu tinha falado, né, ali quando ele decide se matar, você vê uma aceitação. Em todas as situações em que ele é rondado por essa quase morte, ele aceita ela. Ele não tem medo, assim. Enquanto você percebe que o Rybak, ele é movido por um desespero completo, assim, uma agitação, um medo terrível que o desestabiliza sempre. Eu achei interessante essas diferenças entre os dois, né? Apesar de um tá frágil no sentido físico e o outro tá mais forte, assim, aguentar mais, entre aspas, o que seriam coisas físicas, né? O que seriam... É isso, esse teste físico pro Rybak seria muito fácil de conseguir, mas a gente sabe que uma força interior é necessária, né? Não só uma resistência física. E eu acho que o filme trabalha isso muito bem. Sim, e é interessante isso que tu falou, que ele entregou os companheiros e tudo por causa desse medo, né? Porque também não é uma representação, as ações deles, como se fosse assim, preto no branco, né? Não é simplista. E existe uma nuance aí na forma como eles agem, na forma como eles decidem as coisas, que não é um julgamento extremo dessas ações deles.
né? A gente percebe, claro, que existe uma noção de certo e errado que tá posta no filme, porque ele funciona, de certa forma, como um conto de moralidade, né? Mas esses personagens, eles têm tridimensionalidade nas ações o suficiente para que isso seja nuançado, né? E aí, sobre essa coisa do Sotnikov aceitar a morte, a presença da morte, como tu mencionou, né? Eu acho interessante, porque aí quando começa a se aproximar a execução, né? Que todos vão ser executados, o Sotnikov, que é justamente quem passou o filme todo doente, é quem tem, na medida do possível, a aparência mais saudável, né? Porque o Rybak, ele fica com aquelas olheiras marcadas, atormentado pelas escolhas dele. E aí eu acho que vale destacar também que dá pra perceber uma influência do cinema mudo no filme, né? Primeiro que o filme quase inteiro é silencioso, né? Não no sentido das músicas, como tu falou, a trilha é ótima, mas assim, os personagens quase não têm falas nas situações que se apresentam. Ele é fotografado em preto e branco, e mesmo se ele não fosse fotografado em preto e branco, seria quase preto e branco, porque a gente só vê tudo em contraste com a neve, então são as árvores secas que são cinzentas, os humanos e as edificações que fazem o contraste escuro, né? E tem a claridade desses espaços abertos também em contraste com, por exemplo, o calabouço escuro aonde eles foram presos. Então, ele funciona na lógica, na composição de um filme mudo, né? E um filme preto e branco, claro, né? E aí o Sotnikov, ele tem esse rosto magro, meio encovado ali, né? E ele abre os olhos nesse ambiente escuro, sendo que ele tá iluminado. E a gente vê o rosto dele como algo que vai remeter à Paixão de Joana d'Arc, né? De 28, ou A Palavra de 55, os dois filmes do Carl Theodor Dreyer, né? E a ideia é que o rosto dele tenha essa austeridade que é altiva, mas nesse caso, ao contrário dos filmes do Dreyer, né, essa altivez ela não vem da religião, né, vem da convicção política e da certeza ética das escolhas do personagem. E aí quando o Rybak fica se debatendo, implorando pra integrar a polícia nazista, ele fica lá reto, né, em pé, com a compostura dele. Podemos até dizer aura. Sim. Também a mulher, né, que tem um momento de implorar por conta dos filhos, eu achei interessante isso, porque aí vem o Senhor que diz pra ela se recompor, se reerguer, né? Calma, mulher, se recomponha. Aí a gente pode ver também o desespero de uma mãe, né? Se o Rybak tá perdendo a compostura por ele mesmo, pra salvar a própria pele, por essa vontade que ele tem de viver, né, de continuar vivendo, também tem esse outro desespero que é de uma mãe que sabe o quanto os filhos precisam dela. E ali deixa de lado o orgulho para tentar uma última vez ser salva, mas para salvar os filhos. Então, as nuances que você tá falando, exatamente disso. Os dois estão perdendo a compostura, né? Mas olha como que as motivações se diferem. Sim, e aí o senhor que tinha originalmente ajudado os nazistas é quem fala pra ela se recompor, né? Então, assim, todos os personagens têm as suas questões próprias, porque ele ajudou pensando que ele ia estar comprando a vida dele, né? E no final, ele também, sabendo que ia perder a vida dele, aceitou. Exato. Né? Então, é bem curioso isso. E aí, quando a gente entra nas sequências finais, gente, esse podcast tinha que ser um vídeo agora. Porque daí dá pra analisar quadro por quadro, né? E eu fico até, assim, excessivamente empolgada. Peço desculpas aí, é que eu amei muito esse filme. Voltando, a forma como a Larissa Sheptiko, ela usa a imagem religiosa fora do contexto da religião. Então, primeiro, a própria imagem do Sotnikov já é aquela imagem eurocêntrica que a gente tem de Jesus, né? Cabelo loiro, a barba meio compridinha ali, meio loira também. E aí eles vão ser enforcados, todos eles. Ele nessa figura de Jesus, elevado, sendo filmado de baixo pra cima, né, no contra-plongé, como essa figura forte, né, essa figura ali que tá preparado pra situação, né, e o Sotnikov, ele vê uma criança que tá olhando pra ele chorando, só que ele enche os olhos de lágrima, porque tem uma tragédia, né, nessa execução, obviamente, mas ele sorri pra essa criança, apesar das lágrimas, né? Como se ele dissesse que tá tudo bem. E aí, quando eles são executados, mostra o banco onde eles estão em cima, né? Sendo derrubado ao chão, né? O corpo dele, ele balança pra frente e por um segundo, a imagem que a gente tem na tela é escurecida com o próprio volume do corpo dele. Mas a Larissa, ela opta por não mostrar os corpos enforcados, assim como ela não mostrou a tortura, não mostrou ele sendo marcado com o ferro quente. Ela opta por não mostrar nem o ato da execução e nem eles mortos depois. O que eu acho que é muito perspicaz, assim, da parte dela, né? Concordo demais.
Porque, assim, o terror que a gente tá vivendo ali junto com esses personagens não tá na imagem da morte, mas tá em tudo que fica implícito, né? Tanto na ocupação nazista quanto nas ações dessas pessoas naquele lugar. E o Rybak, ele entregou tudo, né? Ele entregou a lealdade aos camaradas, o direito deles sobreviverem. E aí ele ouve uma senhora cochichar quando ele tá andando na rua, né? Depois do enforcamento. Judas, né? Então, de novo, essa coisa da alegoria religiosa, né? Se Soltnikov encarna Jesus, Rybak, que entregou Soltnikov, é o Judas dessa narrativa, né? Uhum. E os alemães levam ele pro quartel, eles estão cantando lá as musiquinhas alemão deles, comemorando, e ele encara o buraco que era a entrada do calabouço onde eles foram presos. E aí a outra cena fantástica, porque a escuridão do buraco, ela encara ele de volta, e a Larissa, ela faz um zoom e usa uma trilha de violinos, assim, nervosos, que só quebra o transe dele no susto do barulho do portão batendo. Ou seja, ele tem que encarar o fato de que ele saiu daquele buraco, né? Mas os outros não foram poupados como ele, né? Uhum. E aí ele olha pra câmera, olha pra gente, né? Olhando pra câmera, ele tá olhando pra gente, chorando. De novo, essa linguagem do cinema mudo, que não precisa de palavras, tá nos olhos dos personagens, e que nesse caso é o peso das escolhas dele que estão batendo nele, né? Que ele não tá sabendo lidar. Não tem como não comparar com o Vai e Veja, né? Que nem foi mencionado no começo, né? Que foi lançado em 85 do marido da Larissa Sheptiko, o Ellen Klimov. 8 anos depois, então, né? Porque ele também usa muito esse recurso dos personagens olhando pra câmera, se comunicando com a gente, que é o espectador. E o filme, ele também se passa na Segunda Guerra, só que é um filme que o tempo inteiro nos coloca nessas ações dos nazistas, da ocupação, nos chocando com essas imagens de horror. E assim, é um filme que eu gosto muito, é um filme maravilhoso também, mas eu acho que a Larissa Sheptiko, ela consegue descortinar muito mais esse horror sem nunca ter que mostrar ele. Eu acho que o filme dela acaba sendo de uma engenhosidade maior na narrativa nesse sentido. E eu acho muito mais... É ruim usar esses adjetivos, porque a gente tá falando de um filme de guerra e de sofrimento, mas eu acho que a solução dela pra mostrar isso é mais elegante, sabe? Uhum. Não sei, é mais eficiente como narrativa. Eu fiquei muito curiosa pra ver o Vai e Veja. Teve uma época, eu acho que ele passou em alguma mostra, alguma coisa assim, porque eu vi uns dias recentes, assim, eu vi alguns colegas nossos da crítica comentando muito sobre ele. Também porque tem um cartaz que chama atenção, viu? Cartaz bonitão. E aí, bom, essas imagens, elas sempre me captam a atenção, assim. Mas eu não vi, gente. Agora eu quero ver até pra construir esses diálogos, assim, e tal. E voltando à Ascensão, essa aura de transcendência do Soltnikov também é um outro elemento que é construído ao longo do filme, né? Como eu disse antes, esse modo como ele se relaciona de uma maneira muito específica com a Sombra da Morte. E nessa hora da execução, apesar de ele ser o cara que acaba morto, né? A diretora cria uma outra imagem muito significativa quando coloca o Rybak ali aos pés dele, completamente aos pés dele, porque o Rybak se torna algo tão pequeno diante dessa pessoa que tá abrindo mão da vida, né, pelos valores, pelos princípios, pelo respeito ao que é maior do que si próprio, assim. A sobrevivência individual para ele não foi uma questão. E aí o Rybak, cedendo a isso, né, ele acaba se tornando tão pequeno, assim. Daí o título também ser tão bom e também vai evocar essa coisa do religioso, né, fora da religião, porque na Bíblia, após a ressurreição de Jesus, a palavra usada para falar da sua partida espiritual, né, digamos assim, tô usando aqui com os meus termos, tá, gente? Uhum. O termo usado é ascensão aos céus. É quando o Espírito de Jesus, né, depois da ressurreição, ele sobe aos céus. E aí contrapõe muito com a ideia de buraco que o Rybak está. É meio que enquanto o Rybak, que é esse Judas, está vivendo meio que, sei lá, um inferno aqui na Terra, né? O Soltnikov, ele teve essa ascensão, não sei, espiritual de alguma forma, transcendente. E é massa que o filme vai trabalhar essas complexidades de escolhas, como a gente comentou, muito por essa questão do humano mesmo, assim. É sobre moral, tá falando ali, né, de escolhas políticas importantes também, e o filme coloca-se, até pela forma como constrói o Soltnikov, tá colocando essa importância, né, dos valores. Mas ele tem essa humanidade pro Rybak que é muito importante, né, porque ambos são pessoas em situações extremas e de conflitos de consciência
e sobrevivência. Então, por isso que, apesar de ele passar essa mensagem da importância dos valores e dessa transcendência, ele dá a humanidade pro Rybak, que é imprescindível, assim, pro filme, para você também ter essa certa empatia de entender esse personagem também, né? Essa pressão que ele vive e, enfim, eu acho que também, eu fiquei viajando também nessa criança, né, que o Sotnikov fica vendo, assim, porque, de certa forma, ele tá sendo meio que um exemplo para essa nova geração, enquanto que o Rybak, não. O Rybak tá sendo meio que, assim, um exemplo de derrota, né? E outra coisa também que é pesado, assim, o quanto que os nazistas constroem um espetáculo da morte, né? Porque aquilo parecia mesmo um espetáculo teatral, assim. Eles, né, estavam esperando um público, criaram um palco para aquelas pessoas serem enforcadas. É o horror completo. Total, e aí eu vou fazer o gancho de dizer que nós temos um podcast feito por ela sobre a Leni Riefenstahl, né? Que é a cineasta de propaganda do Hitler, onde eu e a Camila a gente conversou sobre algumas dessas questões da estética nazista, né? E nesse caso específico, a gente não conversou sobre isso no programa, isso que tu mencionou, muito de como eles fizeram algo único na história da humanidade, que é a indústria da morte, né? Essa capacidade de matar em escala industrial e, no caso do filme, de maneira espetacularizada. Então, é algo que é bem chocante, assim, também. Mas sempre, como a gente falou, desse jeito que a Larissa Sheptiko aborda, de sem mostrar. A gente só entende ali a situação. Enfim, eu procurei pela Larissa Sheptiko e fiquei bem decepcionada porque ela realmente não aparece nesses livros mais comuns de história do cinema, de grandes filmes do cinema e tal. Nem no A Arte do Cinema do Bordwell e da Thompson, que costuma ter obras, assim, mais variadas, menos canônicas, né? Mas o filme A Ascensão é um dos 1001 filmes para ver antes de morrer. Veja só, logo mais pop desses livros, né? Interessante isso, né? Pois é. Então já dá pra fazer ali o check. Já é um filme a menos aí na lista. Bom, pelo menos isso. Pelo menos neste ele consta. Pois é. E eu fiquei pensando muito na contemporânea da Larissa, que é a russo-ucraniana Kira Muratova também, né? Que a gente pôde conhecer lá na Mostra Olhares Clássicos do Olhar de Cinema do ano passado. Aliás, que edição maravilhosa, né? Porque a gente teve Germane Dulac, Kira Muratova, maravilhoso. E aí eu agora, assim, coloco as duas como imprescindíveis quando se fala em cinema realizado por mulheres. E que os livros se ajustem a isso, por favor. Pois é, a gente estava até tendo uma conversa aqui antes da gravação, né? Que eu vou trazer aqui para esse finalzinho de programa, aproveitando a deixa que tu falou da Kira Muratova, que é sobre essa questão, assim, de que me agrada assistir a bons dramas dirigidos por mulheres, filmes pequenos ou médios, às vezes indies, que tenham uma narrativa que seja interessante, mas muitas vezes eu sinto falta de assistir a grandes filmes que tenham um apelo visual e estético muito marcado, porque eu sou muito atraída por uma direção de arte vistosa, um uso de cores chamativo, uma fotografia interessante. O aspecto visual do filme muitas vezes me atrai mais do que, por exemplo, o roteiro. Eu me apego muito na coisa das imagens. Só que para se fazer isso, muitas vezes a gente precisa de orçamento, né? Dependendo do tipo de coisa que se propõe a fazer, isso demanda mais dinheiro e que muitas vezes as diretoras, principalmente dos mercados que são mais acessíveis pra gente, estadunidense, europeu, não tem acesso a essa verba toda. E aí a gente chega a um filme como esse, A Ascensão, que é um primor estético, assim, a gente falou várias vezes aqui, tu pode pegar cada frame, recortar, imprimir, emoldurar. São sequências lindíssimas, composições acadêmicas mesmo, fotografia maravilhosa, eu falei acadêmico, existe claramente um estudo da Larissa Sheptiko sobre a história do cinema que influencia essa obra dela, que plantou raízes ali, mas que ela usa de uma forma muito própria. E aí a gente fica, né? Sem querer ser a comunistinha, né?
Por que a Larissa Sheptiko consegue, a Kira Muratova consegue? E, sei lá, até hoje em Hollywood isso é tão difícil, né? Há que se pensar aí, né? Porque eu assisti ao documentário Larissa, que foi dirigido pelo Ellen Klimov, lançado em 80, sobre ela, né? Um documentário póstumo. Ele é curtinho, ele tem uns 20 minutos. E lá fala, né, que, eu gosto de dança, eu gosto de... Ela menciona, né? Eu gosto de escrever poesia, eu gosto de imagem, não sei o que lá. E aí, eu não sei que faculdade de artes eu vou fazer. E aí, um amigo dela diz... A faculdade que junta todos os seus interesses é a que te forma como diretora de cinema. E ela foi fazer cinema, tipo, nunca foi uma questão ser mulher e ser diretora de cinema, sabe? E aí eu fico pensando nesse contexto de gênero na União Soviética, sabe? Que claramente é muito diferente do que a gente encontra mesmo hoje, 50 anos depois, nos países capitalistas. Exatamente. Esse é o ponto, assim. A gente pensa exatamente assim, quando a diretora ou também o diretor tem um orçamento, óbvio que ele vai poder ter muito mais liberdade criativa para fazer o seu filme, sabe? E aí eu lembrei também da masterclass que a Claire Denis deu pro FIM, né? O Festival Internacional de Mulheres no Cinema. E que o crítico, que eu me esqueci o nome agora, mas que estava conversando com ela na Masterclass, falou sobre isso, indicando que talvez a falta de dinheiro tornaria os cineastas e cineastas mulheres mais criativas, exatamente porque, se tá faltando dinheiro, a gente vai ter que inventar um jeito de fazer isso aqui com pouca grana. E ela, assim, muito direta, falou, não. É exatamente o contrário, sabe? Não existe isso. Criatividade não tem a ver com falta de recursos, sabe? É exatamente o contrário. Quando você tá confortável, né, com o seu orçamento, é que você consegue trabalhar de uma maneira mais livre, assim. Então, às vezes, também cria-se, né, esse mito da criatividade que nasce pela falta de recursos, né? Pela falta de recursos e tal, independente, mas não, gente, não, isso é só... Eu acho que isso, inclusive, vai contra, né, a defesa de que, olha, o trabalhador criativo, ele precisa ter dinheiro, sabe? É a mesma coisa que acontece aqui no nosso podcast, por exemplo. Né? Com mais recursos, a gente consegue dar vazão a mais ideias. Acho que é bem por aí. É isso, nós somos a escória vermelha. Falando aqui de como essa situação, né, soviética parece mesmo bem diferente, assim, sendo que por aqui e em tantos lugares do mundo a gente vê uma diferença de gênero muito nítida, até em questões de remuneração, coisa que a gente ainda está lutando até hoje para conseguir igualdade. Uhum. É claro que... Ai, que bonito conseguir fazer um projeto com poucos recursos e ele ser legal. Nossa, que legal, o Sean Baker filmou Tangerine com o iPhone dele, sabe? Mas é óbvio que é muito mais satisfatório e muito mais tranquilo para um artista conseguir realizar a sua obra com os recursos devidos, né? E eu imagino que se não foi o problema, a questão de gênero, né? Pra Larissa Sheptiko fazer o curso de cinema dela, provavelmente para ela depois atuar nesses filmes que são, eu acredito que sejam filmes custeados também pela União Soviética. Eu imagino que a questão de gênero também não tenha influenciado na forma como eles foram financiados, né? Que ela teve os recursos adequados para poder realizar a obra conforme ela desejava. E aí, tem até uma curiosidade que, acho que foi em 2015 que eu fui num congresso de antropologia em Havana, e eu tava num grupo de trabalho de gênero, né? Apresentei uma pesquisa minha lá. Tinha outras pesquisadoras de gênero do Brasil apresentando seus trabalhos lá e, coincidentemente, os trabalhos das demais pesquisadoras eram sobre desigualdade de renda entre mulheres e homens. As pesquisas eram de grupos, eram de setores do trabalho diferentes, assim, cada uma pesquisava em uma cidade, uma categoria de trabalhadores, enfim, e falavam sobre como que a renda dessas pessoas variava de acordo com o gênero desses trabalhadores.
mediadores. E eu lembro que as professoras da Universidade de Havana que estavam mediando os debates, elas acharam muito interessante os trabalhos brasileiros, porque elas falaram que em Cuba, né, os salários eles são como se fossem fixados, tabelados, assim. Então, se você pertence a uma determinada categoria profissional, o salário vai ser o mesmo, independente de se for um homem ou uma mulher, independente de raça, de gênero, de qualquer coisa. Então, para elas é algo interessante. Nossa, então mulheres que fazem a mesma função que um homem vão ganhar menos, sabe? Uma curiosidade, enquanto pra gente isso é a realidade, né? Então, eu tô divagando aqui, na verdade, pra querer dizer assim, ainda bem que a Larissa Sheptiko tava nesse contexto em que, aparentemente, ela teve os recursos devidos pra fazer um filme que é simplesmente espetacular. Pra reforçar, né, que esse filme é sensacional. Poucas vezes eu vi um cinema tão esteticamente bonito, com uma linguagem tão sofisticada, com uma narrativa tão envolvente, não é meloso, porque tem muito filme de guerra que tenta apelar pra esse aspecto meloso, né? E tem um resultado grandioso, assim. Então, a gente vai rasgar muita seda, sim. A Larissa Sheptiko, ela teve poucos filmes por causa dessa morte muito jovem, mas a gente recomenda eles e com certeza é uma das grandes diretoras da história do cinema fácil. Emocionada aqui, né? É isso. Não tenho nem o que acrescentar, porque é simplesmente isso, gente. Uma grande diretora, que pena que a gente perdeu ela tão jovem, mas ela deixou aí um legado para a história do cinema que não deve passar batido por ninguém que ama o cinema a esse ponto, assim, de ficar emocionada, né? Quando vê algo tão bem realizado. Então, gente, chegamos ao fim do nosso programa. Lembrando que estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, também o Letterboxd, feito por elas. Segue a gente lá. Nos avalie também no iTunes ou no aplicativo de sua preferência. E além do site e do feed, os programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts e também no YouTube. Links e referências, como sempre, a gente vai deixar listadinhos lá no post. E fica aqui o nosso convite para você também participar do nosso grupo no Telegram. Então, como vocês veem, são muitos canais possíveis para que você entre em contato conosco, fale se gostou, não gostou do programa, o que achou do filme, né, Isa? A gente gosta dessa interação em todos os canais possíveis. Exatamente, você também pode mandar os comentários para o nosso e-mail, contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. Esse feedback é sempre muito legal pra gente. E o nosso próximo programa vai ser sobre a série I May Destroy You, criada e protagonizada pela Micaela Coel. Obrigada pela audiência, gente. Até o próximo programa. Beijo, gente. Até a próxima. Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann e Kel Gomes. Produção e edição, Isabel Wittmann. Arte da capa, Amanda Menezes. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. Locução da vinheta, Débora Garcia.